Olá, boa tarde. Ainda continuando com o tema oncídio e plantio de oncídio, tenho aqui um outro que já limpei. Portanto, eu já fiz esta limpeza num vídeo anterior, portanto não vou voltar a repetir. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho aqui os pseudovolos velhos, não é? E a parte nova aqui com os novos rebentos. Vamos usar um substrato extremamente leve e arejado, que é o caso da leca e alguma casca. A quantidade de casca serão mais ou menos 20-30% do que a leca. Eu só vou usar esse substrato, essa mistura. Na base eu uso dois outros substratos. Se for montar, eu uso este, que é esfarovite. É um inerte, não acontece nada e é leve. Portanto, não me dá peso. Se for plantar, e esta planta vai para a minha casa, portanto, vai ficar num sítio e eu preciso que ela tenha peso na base, eu vou usar a pedra vulcânica. Portanto, é uma pedra porosa que se encontra em qualquer lado, está bem? Em minha casa, em particular, eu tenho condições extremas. A minha casa é extremamente seca e eu preciso do ambiente, eu preciso que o substrato não seja encharcado, mas preciso manter aquela umidade à volta das raízes. Portanto, eu vou usar aqui um truque e vou-vos explicar como é que eu faço. Eu já tenho aqui algumas plantas que já vos tinha mostrado anteriormente. Posso-vos mostrar esta. E é assim que ela está. Como se vê, ela tem umidade, mas ela não está encharcada. Ela está em constante floração, esta já vem aqui com novas hastes florais. Portanto, e eu vou apenas replicar isto, porque isto tem sucesso e funciona na maior parte das vezes. Vou aproveitar depois também para falar um bocadinho sobre as condições que tenho de luz. Tá bem? Porque é importante percebermos a luz. Esta planta requer luz para dar flor, obviamente, mas não tanta luz como as phalaenopsis, ou uma catleia, muito menos. Eu vou usar um vaso transparente. Eu privilegio os vasos transparentes porque consigo controlar melhor a umidade e ver como é que estão as raízes. E aqui eu vou usar então um bocadinho de pedra vulcânica, não muito, é só mesmo 1 centímetro, só para dar peso, porque às vezes tem as janelas abertas, que pode tombar tudo, está bem? Mais uma vez, o que é importante aqui, e nunca é demais recordar, é que a parte velha da planta não vai voltar a crescer, mas nós não a devemos tirar, porquê? Porque ela tem nutrientes que vão ajudar esta parte nova a desenvolver-se, é lá que elas vão buscar os nutrientes, como vem ela não tem raízes, ela vai lá buscar. Portanto, nós vamos aqui encostar a parte velha ao vaso e vamos deixar aqui os tais 3 dedos, 3 centímetros para ela crescer. Está bem? Eu vou aqui buscar substrato. A minha mesa é muito pequena, portanto eu tenho que ter aqui as coisas em acessório à parte e vou buscar. Aqui está. E portanto, vou usar aqui as partes maiores no fundo. Eu vou baixar um bocadinho a câmera para verem. O que é que nós temos aqui? Temos aqui então a argila. Este vaso, como se vê, está drenado. Está furado. Eu uso aqueles furadores, eu vou-vos mostrar, que são aqueles ferros de soldar que se compram até nas lojas orientais. Portanto, furo aqui e que é para depois prender bem com os tutores. Portanto, tenho esta planta, vou instalar aqui a planta, instalar aqui, portanto, não sei de onde é que veio aqui uma raiz velha. Teremos de ter sempre bastante cuidado aqui nos plantios,
para não danificar estes rebentos novos, especialmente na altura que vamos passar os tutores, tá bem? Já me aconteceu, mas se acontecer também não é nada de extraordinário, mas devemos ter algum cuidado. Portanto, eu já estou a passar os tutores. Aqui. Nós também podemos pôr um tutor ao alto. Eu gosto particularmente deste porque me deixa mesmo a planta de facto presa mesmo. Aqui. Às vezes não é fácil. Quanto mais saudável estiver a planta, mais difícil é passarmos o tutor. Este partiu, acontece, vamos passar o outro. Eu utilizo os tutores que vêm nas próprias plantas, como as Phalaenopsis. Quando chegam, eu tento que eles fiquem bastante secos para não se estragarem, não se degradarem. Depois vou utilizando. Temos aqui a planta completamente presa. É por aqui que nós temos sempre que ver. Eu vou subir a câmera. Nós temos a planta completamente presa. Temos aqui a parte traseira encostada atrás. E temos aqui a parte nova com 3 dedos para crescer. Tá bem? Agora falando um bocadinho da umidade, como é que eu tenho estas plantas em casa? Eu tenho estes vasos, uns vasos maiores, e eu tenho estas plantas dentro destes vasos. Okay? Tenho-os aqui, ou seja, e depois tenho em baixo um prato com argila expandida, que está sempre com água. Portanto, e esta água vai subindo para aqui. Tenho sempre desta forma, ou seja, este vaso tem aqui um espaço enorme, cria aqui um ambiente úmido dentro, e esta água que está aqui em baixo com a argila expandida vai subindo. Eu tenho as minhas assim, particularmente no verão, e funciona bem. A minha casa é extremamente seca. Além disso, há outra coisa que eu vos queria dizer, é relativamente à luz. Eu cultivo os meus oncídios em janela, como todas as minhas plantas, mas tenho plantas à frente deles. Estas plantas eu cultivo em casa. Duas ou três catleias, Phalaenopsis, que é a sua grande maioria, e os oncídios. Se nós pudéssemos ter aqui uma janela, vamos partir do princípio que aqui a minha chaminé dos pellets é uma janela, eu teria aqui uma catleia, aqui uma Phalaenopsis e aqui um oncídio. Ou seja, o oncídio não deverá apanhar sol. No entanto, há oncídios e há alguns relatos de oncídio, como é o caso destes, que estão a sol pleno. Eu não tenho bons resultados a sol pleno, portanto, já tive e tenho alguns nas palmeiras e depois as flores são pequenas e as hastes são pequenas e queimam-se. Este é o meu cultivo. Tenho um vaso, sempre um vaso dou privilégio, como eu disse, aos vasos de plástico transparentes, porque consigo ver as raízes à medida que se desenvolvem. Um vaso por fora um bocadinho mais largo e que dá para encaixar. E depois tenho um prato por baixo com argila expandida e que com água e que permite que a água aumente a umidade dentro desta zona aqui, ok? E é assim que eu cultivo os meus oncídios. Quem tiver estufa não precisa de nada disso, não é?
Mas isto permite o quê? Permite este tipo de cultivo que que a gente consiga mais ou menos replicar isto, que é o ambiente úmido que os oncídeos vivem nas florestas, sem estarem encharcados, com aquela umidade e com aquela luz que depois passa através das outras plantas e que permite que elas se desenvolvam e tenham estes resultados. Tá bem? Sem termos de ter esta montagem, termos de estar a borrifar várias vezes ao dia. Tá bem? Portanto, é isto que vos queria falar. Aqui está, mais um oncídio plantado. Ainda tenho um outro e vou fazer um vídeo sozinho com ele. Então vá, obrigada.